Bom dia, boa tarde, boa madrugada, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Cleber Pinho, estamos aqui nos estúdios da LAC Concursos, aqui na capital do Mato Grosso, hoje para trabalharmos direito constitucional, vamos falar sobre os parágrafos do artigo 5º da Constituição. Curtinho, gente, 4 parágrafos apenas, que fecham o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição que está contido dentro do título 2, chamado Direitos e Garantias Fundamentais, ok? Contido do capítulo 1º, que são os direitos e deveres individuais e coletivos, e contidos dentro do artigo 5º, ok? Então, nós temos aqui os parágrafos do artigo 5º que estão contidos no capítulo 1, que estão contidos no título 2 da Constituição Federal, ok? São 4 parágrafos que eles tratam a aplicação, primeiro, ele vai trazer a respeito da aplicação imediata das normas das garantias fundamentais, vai falar sobre o sistema aberto de direitos fundamentais, vai falar sobre a aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos, muito recorrente nas provas de concurso público de direito constitucional e direitos humanos, e vai falar sobre Tribunal Penal Internacional, beleza? Sem conversa, sem jurumelas, vão para a aula, desliga o Facebook, fecha o Facebook, lembra aquelas recomendações de sempre, fecha o Facebook é ótimo, pega o WhatsApp, põe na gaveta lá, vem comigo e power, vamos lá. Parágrafos do artigo 5º, a gente já estudou o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo traz assim, a aplicação das normas de direitos e garantias fundamentais. Olha lá, está contido no parágrafo 1º, vamos pegar a caneta e vamos grifar. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, direito à liberdade, garantia, habeas corpus, que é uma super garantia, que é um remédio constitucional, tem aplicação o quê? Imediata. Vamos lá. Tem que decorar. Tem que lembrar. Falou de normas que vai tratar de direitos e garantias fundamentais, elas têm aplicação imediata. Crava isso. O examinador vai fazer uma festa. Vai dizer que tem aplicação imediata, vai tirar o i. Vai falar que tem aplicação programática daqui a uns anos. Vai dizer que tem aplicação redutiva, aplicação extensiva, aplicação... Isso aí mesmo, ok? Não cai nessa, não. Aplicação imediata, é aplicação imediata mesmo, ok? Cuidado com esse izinho. Mais algumas observações. Professor, mas eu estudei na matéria que as normas constitucionais têm aplicação, têm eficácia plena, contida e limitada. Eficácia plena é aquela que nasce pronta e acabada. Eficácia contida é aquela que nasce pronta e acabada, mas possibilita que uma norma regulamentadora venha e diminua o campo da sua aplicação. Por exemplo, artigo 5º, inciso 13, que fala do trabalho, ofício ou profissão, que garantia a liberdade, mas se existir lei, você tem que obedecer à lei que regulamente a sua profissão. O advogado, para poder exercer a advocacia, não adianta estudar 5 anos de direito, tem que fazer o exame de ordem, que vem através do Estatuto da OAB, que limita o exercício dessa profissão. E, por fim, a norma de eficácia limitada é aquela que não consegue sozinha, não tem como, ela necessita, ela não surte seus efeitos imediatos, ela necessita que uma norma futura, infraconstitucional, feita pelos legisladores, vão ter que olhar para a Constituição e obedecer à ordem constitucional e criar uma norma para poder regulamentar aquela matéria. Algumas normas até hoje não foram regulamentadas. Por exemplo, o direito à proteção, à despedida, o direito a uma indenização de uma despedida por despedida arbitrária. Até hoje não existe essa lei que regulamente essa matéria. Nesse contexto, a pergunta é, professor, essas normas de eficácia limitada que precisam de uma norma que a complemente, ela tem aplicação imediata? A resposta é positiva, sim. Porque este inciso, este parágrafo, a aplicação imediata, você tem que olhar não como uma regra do tudo ou nada. Quem trata disso muito bem é um professor chamado Ingo Salent. O Ingo Salent, ele fala que esse parágrafo primeiro, essa norma de aplicação imediata,
tem que ser observado como um mandado de otimização, ou seja, uma meta realmente a ser atingida pelo Estado, não como cunho programático, mas como um mandato de otimização, ou seja, criar a sistemática para que aquela norma, mesmo que não tenha uma eficácia redutível, mesmo que a eficácia dela seja limitada, ela consiga ser aplicada de imediato. É meio técnico, é meio complicado a gente poder aprofundar isso, a gente tem que ter uma aula só para tratar disso. O que nós temos que levar para a nossa prova de concurso público? Primeiro, a letra fria da Constituição. Não tratando de uma prova de um nível um pouquinho maior, tipo uma prova para magistratura, defensoria pública, nós, para a nossa prova, contente-se com a letra fria. A letra fria. Primeira coisa é isso, a aplicação é imediata. Mesmo que a norma tenha eficácia limitada, mesmo que ela tenha eficácia contida, se ela trata de normas de direito e garantias fundamentais, a sua aplicação crava é imediata. Imediata. Beleza. Eu fiz algumas anotações aqui. Íngulo Salent defende que o parágrafo 1º do artigo 5º da nossa Constituição Federal deve ser interpretado como um princípio e não como uma regra do tudo ou nada. Um princípio, um princípio a ser observado pelo legislativo, pelo judiciário, como um princípio e não como uma regra, sendo um mandamento de otimização, mandato de otimização, como eu disse para vocês agorinha. A interpretação desse dispositivo ficará da seguinte forma: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais devem ser interpretadas no sentido de que lhes confira a maior efetividade possível para que cumpram a sua finalidade. Esse, inclusive, é o posicionamento do CESP, ok? Então, na verdade, as regras, essa base deve ser interpretada no sentido de que lhe confira a maior efetividade possível para que cumpra a sua finalidade, ou seja, mandado de otimização, ordem, ok? Assim, elas poderão ser de eficácia plena, contida ou limitada, vírgula, mas a sua aplicabilidade sempre será o quê? Imediata. Beleza? Fechamos pequeno bloco, pequeno parágrafo. Vamos fazer exercício? Vamos lá, vamos fazer exercício. Olha lá. Primeiro exercício. Segundo a Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm a aplicação. Pronto, acabou. Ok? Prova de analista judiciário. Olha lá, prova alto nível. Que ainda no Rio Grande do Sul, que a jurisprudência é muito forte. Tribunais muito fortes. Veja, cumpriu o que? A letra fria da Constituição. Aplicação imediata. Beleza? Entendeu a jogada? Entendeu? Vamos para a próxima? Olha lá. À luz do que dispõe a Constituição Federal, quanto aos direitos e garantias fundamentais, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A questão está o quê? Está certa. Fácil, professor. Não é difícil os parágrafos do artigo 5º. Beleza. Vamos lá. Próxima questão. Terceira questão. Acerca de direitos e garantias fundamentais e de aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir. Em virtude do princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, tais normas podem ser de eficácia plena ou contida, vírgula, mas não serão de eficácia limitada. Certo ou errado? Errado. Lembra que eu disse para você, mesmo que uma norma ela tenha a eficácia a ser aplicada de forma limitada, a sua aplicabilidade, ela é o quê? Imediata. A aplicação é imediata mesmo que a sua eficácia seja limitada. Ok? Mesmo as normas de eficácia limitada, elas devem ter aplicação de forma imediata. Beleza? Fechamos. Tem mais uma? Vamos fazer mais uma. Vamos lá. Quarta questão.
Considerando as normas da Constituição Federal sobre as garantias fundamentais, assinale a alternativa que está certa, está correta. As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ô, glória! Ô, glória a Deus! Veio de cara já a questão. É essa, professor? Sem dúvida nenhuma. Vamos olhar as outras? As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicação limitada? Não é. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais não têm aplicação até a publicação de decretos federais. Jesus, Maria e José, nada a ver. D. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação diferida, ou seja, postergada. Só depois. Opa, deixa eu voltar. Só depois vai ter efeito. A aplicação não é só depois. A aplicação é o quê? Agora, now, imediata. A questão. Qual letra? Alternativa letra A. Nós tínhamos achado lá atrás. Quinta questão é de você, vai. De você. Chururu. Opa, eu vou ficar cantando, senão não dá para rolar, né, professor? E aí? A questão 2000 da Polícia Federal, é muito antiga, mas é bacana ela. Vamos lá, por isso que eu coloquei ela, porque ela é bacana. Ela foge um pouquinho a regrinha que eu já resolvi com vocês de outras aí. E aí? Vamos lá? Certo ou errado? Fala alto. Ah, tá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Certo, né? Certeza? Não está errado? Olha, dá mais uma chance para você. Lê aí. Vou perguntar, certo ou errado? Errado. Preste atenção. Olha lá. A Constituição da República estabelece que todo preso tem direito à identificação
dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório policial. Beleza. Isso aqui está onde? Dentro do artigo 5º da Constituição Federal. Pronto, então, direito fundamental. Beleza, de primeira dimensão, professor. Beleza, obrigação de não fazer do Estado. Beleza, maravilha. Essa disposição pode ser classificada como norma programática. Não. Norma programática quer dizer que ela vai ser feita, é uma meta a ser atingida. Espécie que se caracteriza por não atribuir ao cidadão o direito de exigir a sua efetivação imediata, ou seja, a sua aplicação imediata. Está errado, nada disso. O que é típico das constituições garantias, ok? Ok? Errado, ok? Beleza? Constituição garantia são aquelas constituições que estabelecem principalmente no seu bojo, no seu contexto, no seu corpo, normas de garantias fundamentais. Exatamente, normas de garantia fundamentais. Só que, nesse caso, para a nossa Constituição é de eficácia, a aplicação tem que ser o quê? Imediata. Veja, ele trocou efetivação por aplicabilidade. A questão está o quê? Está errada. Beleza? Maravilha, maravilha. Fechamos esse primeiro parágrafo. Fácil, né? Maravilha. Vamos evoluir, vamos para o segundo parágrafo. Olha lá. O segundo parágrafo, vamos lembrar do Sistema Aberto de Direitos Fundamentais. O que é isso, Sistema Aberto? Lembre-se, a nossa Constituição Federal, o nosso ordenamento jurídico, admitiu um sistema aberto de direitos fundamentais. O que é isso, professor? Os direitos fundamentais não estão atrelados, presos, contidos apenas no artigo 5º. Apenas no artigo 6º, apenas no artigo 7º, apenas no artigo 12º. Não. O nosso sistema admitiu que os direitos fundamentais estão espalhados dentro da nossa Constituição Federal e ainda por outras normas internacionais que tratem da matéria. Isso é muito importante, porque a partir de agora nós vamos tratar de direito internacional, ok? Esses 3 próximos parágrafos vão aplicar o chamado direito comparado. O que é isso? Eu olho para fora, vejo um direito fundamental, que a gente chama de direito fundamental porque está na nossa Constituição, escrito num tratado internacional, por exemplo, direito à tortura. Direito à tortura eu vejo no meu artigo 5º, inciso 3, eu chamo de direito fundamental à proteção da tortura. E aí eu olho para fora e vejo as regras de Bangkok. Regras de Bangkok que vem tratar as situações de algemas para presas mulheres, para presos em si. Quando eu falo lá, eu também falo de tortura. Ah, aquilo lá também é tortura. Só que, quando eu olho para o outro ordenamento e falo aquilo lá é tortura, eu não chamo de direito fundamental. Eu chamo o quê? De direitos, humanos. Fechou. Todos os nossos direitos fundamentais que estiverem espelhados num tratado internacional, nós vamos chamar de direitos humanos. E aí, meu amigo, quando esse direito humano está lá fora, o Brasil fala, beleza, eu admito que esse direito também vai entrar como norma constitucional. Vai entrar como sistema blindado na Constituição. Beleza? Agora, se esse tratado, direito humano, vai entrar como norma constitucional ou status legal, que agora eu vou explicar o que é isso, vai depender de um determinado quórum. Mas o parágrafo 2º fala assim, olha, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem, eu quero que você grifa, esse não aqui, normalmente, eles somem com ele. Não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Ela está falando que é possível existir princípios implícitos dentro da Constituição Federal. Ok? Ou dos tratados internacionais em que a República Federal do Brasil seja parte. Lá, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959. A nossa Constituição admitiu ela. Ela vem protegendo a criança em todos os seus aspectos. Nesse contexto, é uma norma que está fora da Constituição e o Brasil fala, olha, eu reconheço essa norma também como uma norma que protege as nossas crianças. Então, é um direito humano que também nós vamos
proteger, também nós vamos usar, também nós vamos utilizar. Ou seja, nós temos um sistema o quê? Aberto. Aberto de direitos fundamentais. Então, para esse sistema, qualquer norma que esteja fora da Constituição ou esteja implicitamente ligado com a Constituição é considerado direito fundamental. Entendemos isso? Se você entendeu nada que eu falei até agora, dá para você voltar um pouquinho o vídeo, ou então leia friamente o parágrafo 2º e decore. Já é suficiente para resolver as questões desse parágrafo. Você quer ver? Vem comigo. Olha lá. Antes disso, deixa eu falar o seguinte. Como já mencionado, os direitos e garantias fundamentais não se restringem ao título 2, enquanto espalhados por todo o texto constitucional, e acrescenta e ainda, vírgula, e ainda, os que estejam fora dela, como os tratados internacionais, tratados ou convenções, né, de direitos humanos. Tá aí, meu irmão. Fechou. Agora ficou completo o texto. Tava curtinho. Deixa eu ver um negócio aqui. Tava curtinho. Parará. Vamos fazer a questão? Enquanto isso, eu já vejo... Não estou vendo no WhatsApp, não. Estou vendo consultando uma questão aqui para a gente poder resolver aqui agora. Leia essa questão enquanto eu vejo aqui um dado aqui importante, ok? Rapidão. Leia. Ok. Bacana, vamos lá. Vamos lá. Primeira questão, os direitos, já leu aí, né? Direitos e garantias expressos na Constituição de 88, excluem, olha lá, tira no não. Não excluem. A questão está o quê? Está errada. Segunda questão, vamos lá. Os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição Federal Brasileira não excluem, outros decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Certo ou errado? Certinho, tranquilo, redondinho, ok? A questão não entrou em conflito, tá certo. Terceira questão. Diante da disciplina dos direitos e garantias fundamentais, na Constituição Federal, é correto afirmar que o rol de direitos e garantias fundamentais é taxativo. Já para por aqui, né, gente? Não é taxativo. Ele é aberto, ele é exemplificativo. Não sendo admitida a existência de direitos e garantias que não estejam expressamente previstos na Constituição, ainda que decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou previstos em tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A questão está o quê? Está errada. Beleza? Maravilha, maravilha. Vamos lá. O que eu quero agora aprofundar com vocês? Vamos lá. Agora eu quero saber sobre o parágrafo 3º. Esse daqui, gente, se eu pudesse resumir a aula, numa aula de véspera, esse parágrafo 3º eu selecionaria ele, que realmente ele é campeão de audiência. Se eu pudesse separar dessa uma aula, resumir a aula de hoje, professor, tem como você resumir a aula de hoje? Eu falaria só do parágrafo 3º, ok? Dos 4 parágrafos, esse aqui é o campeão de audiência. Vamos entender ele. Ele veio com a emenda constitucional 45 de 2004, que é a chamada Reforma do Poder Judiciário. Ela ampliou, na verdade, isso já existia, a possibilidade de um tratado internacional, ele entrar no nosso ordenamento jurídico, beleza? A pergunta é, ele entrava um tratado que trate de direitos humanos, ele entra como uma norma equivalente à Constituição, ou ele fica abaixo, como é que fica? A emenda constitucional 45 estabeleceu um patamar, e esse patamar é cobrado em prova.
é cobrado em prova. Para que um tratado internacional que trate de direitos humanos, ele seja incorporado no nosso ordenamento, não como uma lei ordinária, se fosse colocar aquela pirâmide, né? Aquela pirâmide assim. Aqui em cima estaria a Constituição Federal, ok? Aqui embaixo, o que não é a Constituição Federal? As leis. Lei complementar, Código Penal, Código Civil, lei ordinária, lei complementar, decreto legislativo, resoluções, medidas provisórias, estaria tudo aqui embaixo. Tudo abaixo da Constituição Federal, ok? A Constituição estaria no topo. Ela seria, e ela é, o ápice de uma normativa, de um ordenamento jurídico. É o general de um exército, ok? A ideia é o seguinte, que desse a possibilidade, ficasse ao seu mesmo nível, um tratado internacional que trate de direitos humanos, e que fosse aprovado pelo mesmo quórum, como se fosse uma emenda constitucional. É que assim, a nossa Constituição, ela é escrita, né? Ela é escrita dentro de um único só documento. Então, se eu for numa livraria hoje, deixa eu comprar a Constituição, eles vão te vender a Constituição Federal. Um exemplar, está aqui, a Constituição Federal de 88, atualizada. Você vai comprar ela, comprei. Mas, quando eu folhei os 250 artigos, a norma constitucional, a Constituição só protege o que está aqui dentro. Com essa estrutura, é possível que eu tenha uma lei, leia-se uma lei, ou seja, um tratado internacional, que esteja fora da Constituição Federal, mas ele tem a mesma proteção como se estivesse dentro da Constituição Federal. Ele irradia para todo o ordenamento. Por exemplo, uma leizinha, uma lei do município de Xerém, ou a lei do município de Codó, ou a lei do município de Santo Antônio do Leverger, aqui, nas redondezas de Cuiabá, ele não teria o condão, não teria a possibilidade de uma lei orgânica mudar a Constituição, porque a Constituição ela tem o princípio da supremacia. Ela, nenhuma outra norma abaixo dela, não pode ir contra ela. Se uma lei abaixo da Constituição ela vai contra ela, ela pode ser morta. Ela é finalizada, existe um bloqueio. Existe ali um seguranças perto dela, chamado controle de constitucionalidade, que pode ser no cara chamado difuso e o concentrado, que é o mais fortão. Okay? Então, essa galera fica protegendo a Constituição. Ninguém pode proteger, ela está blindada. Okay? Para mudar a Constituição é só através de emenda constitucional, e é difícil. Então, uma lei não pode ir contra a Constituição. Aí a pergunta é, só os artigos que estão contidos dentro da Constituição são blindados? Agora não. Com a emenda constitucional 45, ela falou assim, olha, posso ter um artigo de um tratado internacional que esteja fora da Constituição e receba a mesma blindagem. Os seguranças vão cuidar dessas duas ou até de mais outras. Um tratado internacional que vai passar pelo crivo, ele passa o processo da sua votação, é igualzinho como se fosse uma emenda constitucional. Igualzinho. Se ele passar por esse crivo, ele recebe essa blindagem. Ele recebe essa blindagem de norma constitucional. E a quantidade, outro tratado de direitos humanos que teve a mesma situação. Entrou aqui, eles entram no chamado bloco de constitucionalidade. São normas que estão fora da Constituição, mas recebem a mesma blindagem constitucional. Entendemos isso? Sim ou não? Com força. Com força. Entenda por partes. Eu sei que você está falando, mas professor, eu entendi. Qual que é esse quórum? Está aqui. Ele falou assim, qual que é esse quórum, professor? Como que é esse procedimento? Ele fala assim, o parágrafo 3º. Os tratados, cuidado, conectivo, tá? Tratado e convenção. Esses dias eu vi uma prova, falou assim, somente as convenções, aí sacaneou o examinador, tá? Tratado e convenções. Internacionais, aí ele crava, a matéria tem que ser sobre direitos humanos. Professor, se não for de direitos humanos, ele tem a mesma proteção? A resposta é não. Em vez de ele ficar ali do lado da Constituição, ele vai para baixo. Ele vai lá para baixo. Ele fica junto com as outras leizinhas lá embaixo. Ele fica lá na geral, ok? Lá na geral.
Aí, digamos, eu tenho aqui o camarote 1 e o camarote open bar. O camarote open bar está aqui em cima, top, só as tops, ok? Então, tem o camarote 1 que tem lá um salgadinho, água liberado. E tem a geralzana gurizada fica no público ali. Então, um tratado internacional que não é de direitos humanos vem aqui para geral. Junto com as leis complementares, lei ordinária. Está entendendo? Vou tentar ser simples, é simples para você entender. Que matéria tem que ser simples também. Continua a Constituição. Que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Cada casa, lembra disso, eu tenho o Congresso Nacional é formado por duas... Essa caneta vermelha não está legal. Ele é formado por duas casas. Eu tenho a casa chamada Câmara dos Deputados e outra casa chamada Senado Federal. A emenda constitucional ou o tratado internacional, ele vem para cá. Ele vem em primeira votação. Na casa da Câmara dos Deputados, ele tem que ser aprovado por 3/5 dos membros. Se aprovou, vai para a segunda votação, duas votações. Aí, se aprovado, ele vai para o Senado. Primeira votação no Senado, 3/5. E depois, segunda votação no Senado, 3/5. Se ele passar por esse quarteto de votações, 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, beleza. Ela passou pelo quórum de emenda. Professor, se for rejeitada na segunda votação na Câmara, acabou. Ela só pode voltar na pauta no próximo ano, no próximo sessão legislativa, que ser o ano subsequente, no outro ano. Ok? Então, 2 turnos, cuidado, tá? E vão colocar aqui, gente, vamos fazer festa aqui, grifa até furar. Vão colocar um turno, vão colocar turno alternado, vamos fazer uma festa aqui. É apenas em 2 turnos, ok? Em 2 turnos. Por quanto, professor? Aqui vão fazer a festa também. Vão colocar maioria absoluta, vão colocar maioria relativa, 2/5, 2/3, não é. 3/5, 2 turnos, 3/5. 2 turnos, 3/5. 2 turnos, 3/5. 2 turnos, 3/5. 2T, 3/5. Grava aí. 2T, 3/5. 2T, 3/5. 2T, 3/5. 2T, 3/5. 2T, 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a que é outro ponto que eu tenho que grifar. E vão colocar lei complementar, lei ordinária, medida provisória. Não, emenda constitucional. Terão a mesma força constitucional. Professor, já tem algum passo assim? Já. A Convenção Internacional que trata do deficiente físico, ok? Ele recebeu esse status constitucional, beleza? Vamos ler mais umas anotações que eu coloquei para vocês. Esse parágrafo foi incluído a Constituição Federal com a emenda constitucional 45, já falei. Antes da emenda, qualquer tratado sobre qualquer matéria era incorporado no ordenamento jurídico como força de lei ordinária. Inclusive, isso foi quebrado na prova da GPEM daqui do Mato Grosso em 2017. Agente penitenciário. O que ele perguntou? A gente estava tão treinado, os alunos estavam tão treinados. Beleza, depois da emenda constitucional 45, falou o Tratado de Direitos Humanos, que for aprovado pelo Código de Emenda Constitucional, entra como norma constitucional. Professor, se não for aprovada, supralegal. Vamos aprender isso agora. E se não for de direitos humanos, vai lá para baixo, para festana, para geral. Lembra disso? Beleza. Isso foi depois da emenda constitucional 45, ok? A questão perguntou como era antes. A questão perguntou o antes. Tá, eu sei como é depois, mas como que era antes? Antes, quando viam um tratado de direitos humanos, todo mundo ia para geral. Não tinha o camarote 1, nem o camarote VIP. Ia todo mundo para geral. Mas é direitos humanos. Ia aqui para baixo. Ficava aqui embaixo. Ok. Beleza. Tinha força de lei ordinária. Ok? Depois da emenda constitucional, temos o seguinte cenário. Eu fiz uma tabelinha aqui para a gente poder decorar. Vamos lá. Convenção ou tratado internacional. Vamos lá. Se ele falar de direitos humanos, se ele for recebido pelo quórum por 2 turnos e aprovado por 3/5 dos membros do Senado Federal, terá força de emenda constitucional, ok? Por exemplo, Convenção sobre Direitos da Pessoa Deficiente. Já coloquei aqui a convenção que eu falei para vocês lá atrás, ok? Esse é o exemplo padrão. Professor, se o assunto é direitos humanos e ele não foi aprovado pelo quórum 3/5, ok? Ele foi aprovado por um quórum simples, mas é direitos humanos. Ele vai ficar no camarote VIP 1, ó. Ele vai ter força de norma suplementar, não é o camarote top,
Fica um camarote que não é o VIP, ok? Tem direito a água free só. Ele tem força de norma supralegal, por exemplo, o Pacto São José da Costa Rica, ok? E se for de qualquer outro assunto, o tratado que não seja direitos humanos, ele vai ficar na geral. A maioria é simples, a lei ordinária, por exemplo, o Tratado de Bustamante, que fala sobre isso. Beleza, que fala sobre as navegações. Beleza, que não é de direitos humanos, fala de navegação. Matéria tributária, não me já vi prova perguntar isso. Matéria tributária, vai para cá. Entra lá na geral. Vai para geral lá para a pista. Não vai para o camarote 1 nem o camarote VIP. Entendemos essa parte? Vamos forçar? Vamos decorar? Se vier tratado de direitos humanos, se for aprovado pelo quórum em 2 turnos, 2T, 3/5, tem força de emenda constitucional, fica no mesmo pé da Constituição. Por exemplo, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Se tratar de direitos humanos, mas não foi aprovado pelo quórum de 3/5, ok? Foi aprovado por um quórum simples. A norma será supralegal e ficar no camarote 1, ok? Exemplo, o Pacto São José da Costa Rica. Se não tratar de direitos humanos, vai para a maioria simples, ele passa para a maioria simples, entra como lei ordinária, vai lá para a pista, lá para geral, ok? Exemplo, Tratado de Bustamante. Firmou? Entendeu? Com a tabela fica fácil, né? Vamos fazer a questão? Vamos lá, primeira questão. Olha lá. Questão agora de 2018. Guarda de segurança. Olha lá o nível da questão. Guarda de segurança e BAD. Perguntou assim. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos e 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às... Aí ficou fácil. Emendas constitucionais, ok? Cuidado. Se ele trocar aqui e falar que é maioria simples, e se tratar de direitos humanos, aí é supralegal, tá? Se não é de direitos humanos e for maioria simples, aí ele tem força de lei ordinária, ok? Como aqui refletiu o parágrafo 3º, tranquilo, emenda constitucional, marcamos, somos felizes nessa questão e vamos para a próxima. Segunda questão, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos são equivalentes às leis complementares. Aí, viu como eu disse para vocês? O examinador vai trabalhar o quê? Esses pontos chaves. Tem que ser direitos humanos, o quórum, 2 turnos, 3/5. E qual é a força? Não é de lei complementar, é força de emenda constitucional. Beleza? Então a questão está o quê? Errada. Ok? Ainda coloquei 2 turnos, mas na verdade está o erro lá em cima. Vamos para a próxima? Os tratados... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só.
No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento bacana. Fui, tchau. Convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovadas pela Câmara dos Deputados por maioria absoluta, mediante aprovação prévia da Advocacia Geral da União, serão equivalentes à lei ordinária. Jesus, nada a ver. Misturou aqui e fez uma salada, ok? Uma salada, ok? Aprovada pela Câmara dos Deputados por maioria absoluta, ok? Está fora. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, está fora. Okay? Professor, mas não seria? Não, porque, professor, mas não seria lei, seria status constitucional, não lei ordinária, ok? E é direitos humanos. Mas tem que se passar pela Câmara, beleza. Por maioria absoluta, a maioria simples para ser lei ordinária, não precisa ser absoluta. Está tudo errado, tá? Beleza. Quarta questão, vamos lá. Fácil também. Segundo a Constituição Federal de 88, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos serão equivalentes às emendas constitucionais. Se aprovados em... Vai, você. Letra A. Isso mesmo? Confere? Vê as outras. Eu deixo você olhar as outras. Posso te ajudar? B. Turno único. Está fora. Ok? C. Fala onde está errada a C. Muito bem, maioria absoluta. AD, sessão conjunta, né? Sessão conjunta analisa veto. Sessão conjunta de novo, ok? Em cada caso. Beleza? Tranquilo? Letra A é a correta. Vamos mais uma? Vamos lá, mais uma. Com a promulgação da emenda constitucional 45, os tratados internacionais sobre direitos humanos são equivalentes às emendas constitucionais quando? Letra A. Aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos. Opa, beleza. Por 2/3, é 2/3? 2/3, 3/5. 2/3, 3/5. 2/3, 3/5. 2/3, 3/5. Está fora. Aprovados em cada casa do Congresso Nacional em um turno único. Não é um turno único, é em 2 turnos. Ok? Está errado já aqui. Aprovados na Câmara dos Deputados. Opa, é no Congresso, não é na Câmara. Em 2 turnos por 2/3, não é 3/5. Aprovados no Senado Federal, não é só no Senado, é nos dois, nas 2 casas, em 2 turnos por 2/3, é 3/5. Aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Essa é a letra E de elefante. Beleza? Mais uma questão para a gente fortalecer. Vamos embora. O negócio é fazer questão, deixar bem forte mesmo essa matéria. Vamos lá, para você nunca mais errar. Nós temos que estudar de uma forma, meus queridos, que a gente nunca mais precise ver essa matéria. De cabeça, você já lembra. Olha lá. Com base nos direitos e garantias individuais previstas pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, assinale a alternativa correta que complete o seguinte texto. Completa a lacuna. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa no Congresso Nacional serão equivalentes às emendas constitucionais. Letra A. Em um turno único? Em um único turno? Não. Em um único turno? Não. Em 2 turnos? É. Em 2 turnos está igual. Vamos continuar aqui. 3/5, maioria simples. 3/5, professor. Letra C, de casa. É essa? É essa. Muito bem. Mais uma. 7. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos serão equivalentes às leis ordinárias. Fora.
Leis complementares? Jamais. Emendas constitucionais? Opa! Desde que aprovadas em cada casa do Congresso Nacional. Em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos. Professor, estou com dúvida. Vai para D. Emendas constitucionais, se aprovadas pelo Congresso Nacional, em sessão conjunta em cada casa. Letra C, que sobreviveu. Emendas constitucionais, se aprovadas em casa do Congresso Nacional, por maioria absoluta, não é maioria absoluta, é 2 turnos. Letra C de casa é a correta. Fechamos? Mas deixa eu aumentar o nível da aula, tá? Tanto é que a questão agora que eu vou passar agora é uma questão de delegado. É mais alto do que o nível que a gente está estudando aqui. Para analista, esse nível nosso aqui, de básica. Entenda, tem uns doutrinadores que falam o seguinte, olha, se a convenção falou de direitos humanos, parceiro, não interessa. Esse bizu, essa dica, você vai colocar dentro do seu bolso. Você só vai usar elas quando você perceber que a prova ia a mais. E a tendência é essa, as provas sempre ela dá um passo a mais. Ela vê que os alunos já decoraram essa parte, elas começam a inventar moda, quer dizer, que elas começam a pegar questões de níveis mais difíceis e colocar no nível de analista, de técnico. Isso é factual, isso é factível, isso acontece mesmo. Então, eu já estou te preparando para o pior. Ok? Você vai pegar esse macete e vai guardar debaixo da sua manga. Preste atenção. Tem uma parte da doutrina que fala, Valério Mazzoli, meu professor lá no meu mestrado, Flávia Piovesan, ok? Todos eles concordam o seguinte, olha, se a Convenção Internacional falar de direitos humanos, não tem que passar pelo quórum coisíssima nenhuma. Não precisa passar pelo quórum 3, não precisa. Automaticamente, ela também entra no bloco de constitucionalidade. Ok? Esse é um posicionamento minoritário. Anota isso. É um posicionamento minoritário. Eu coloquei já aqui. A majoritária é seguir o parágrafo 3º. Ok? Se a prova te conduzir a esse raciocínio, você fica esperto. Aí você solta o zap falando, ó, existe um pensamento minoritário que determina que os direitos, as normas de direitos fundamentais não precisam passar por nenhum quórum. Elas vêm direto e já entram a constituir o bloco de constitucionalidade, ou seja, tem forças de norma constitucional. Olha lá, as doutrinas de Valério Mazzoli, Flávia Piovesan, Flávia Bahia, com base no artigo 5º, parágrafo 2º. E o artigo 5º, parágrafo 2º, ele mesmo fala, ó, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes, ou seja, o sistema aberto. Se o sistema aberto não precisa passar por um crivo de 3/5, não precisa. Se o sistema é aberto, eu olho para cima, é norma constitucional, fala de direitos humanos, não precisa passar por um crivo especial. Ele já é norma protetiva, ela já serve como norma constitucional, já está bloqueada, já está dentro do bloco de constitucionalidade, não precisa de nenhum crivo, de 3/5 por 2/3. Veja, esse é um posicionamento minoritário. A majoritário é que nós decoramos, ok? Beleza? E ele fala, afirmam que os tratados internacionais de direitos humanos, se forem aprovados com quórum inferior a 3/5, não aprovados pelo quórum de emenda constitucional, ainda assim possuirão a força constitucional, compondo o chamado bloco de constitucionalidade. Ou seja, para essa teoria não existe supralegal. É tudo junto, tudo é norma constitucional do lado da Constituição Federal. Mas esse é o posicionamento minoritário, veja como caiu. Caiu esse 2018, caiu assim. Os tratados internacionais de direitos humanos ocupam no ordenamento jurídico brasileiro o status de... Os tratados internacionais de direitos humanos ocupam no ordenamento jurídico o status de... Aqui a questão não entrou em conflito. Está falando o seguinte, ó, norma supralegal, segundo o STF, se aprovados com um quórum inferior a 3/5, porque se for superior a 3/5, é norma constitucional. Lembra disso? Igual o Pacto São José da Costa Rica. Vírgula. Embora haja respeitável doutrina, no sentido de que, ainda assim, essas normas possuem estatura constitucional, porque eles vão compor o bloco de constitucionalidade. Vai todo mundo para o VIP. Vai todo mundo para o camarote VIP, independentemente se for ou não aprovado pelo quórum de emenda constitucional. Mas veja, isso é a minoritário. A majoritário é dizer que existem os 3 níveis. É norma de direito fundamental, olha, de direitos humanos, passou pelo crivo de 3/5 por 2 turnos, entra no camarote VIP. Tudo free. Não passou, é direitos humanos, vai para o camarote 1. Chama supralegal. Camarote 1 só tem direito à água. Não é direitos humanos,
Não é direitos humanos o tratado? Vai lá para geral. Vai para a pista. Só direito a nada, só o show. Beleza. Fechamos essa parte. Maravilha. Ok? Vamos fazer uma... É isso, aí a questão aqui está certa. O último parágrafo vai falar da Justiça Penal Internacional ou Jurisdição Penal Internacional. O Brasil, ele admitiu a criação do Tribunal Penal Internacional. E fala assim, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, ok? Nesse caso, aqui o Brasil, né, não deve obediência às ordens de outros países, mas tão somente submeter-se à jurisdição do Tribunal Penal Internacional que manifesta adesão. O Tribunal Penal Internacional foi instituído pelo Estatuto de Roma, cuja assinatura se deu-se em 17 de julho de 1998. Não precisa saber as datas, tá? O Brasil manifestou adesão em 2002. O que é isso? Então, o Tribunal Penal Internacional ele foi criado para julgar crimes contra a humanidade. Exemplo, o cara é condenado, o cara lá na África, o cara vai lá no continente africano, em algum país lá, ele vai e comete vários crimes contra a humanidade. Ele vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Nesse caso, se um brasileiro ele comete, o brasileiro até hoje nunca foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional, ok? Mas se algum brasileiro assim cometer um crime contra a humanidade, o Tribunal Penal Internacional pode pedir que o Brasil entregue o cara para ser julgado no TPI. Isso não é extradição, viu, gente? Isso não é extradição, isso é entrega do brasileiro para ser julgado perante o TPI, perante o Tribunal Penal Internacional. Esse traslado da entrega do brasileiro ao TPI é chamado surrender, ok? Não é extradição, porque a extradição não admite a extradição de brasileiro nato. O cara comete um crime fora do país, vem para o Brasil e ele é brasileiro. O país de fora pede que o Brasil mande o brasileiro para lá. E o brasileiro nato não vai, ele vai cumprir a pena aqui. Mas se ele comete um crime contra a humanidade, pode ser fora do país. Cometeu esse crime. Se ele for julgado, se ele tem que ser julgado pelo TPI, o Brasil entrega o cara. Toma aí, pode ser julgado. Ok? Isso pode. Ok? Surrender. Caso um brasileiro nato seja condenado, o Brasil deverá realizar o procedimento de sua entrega ao TPI para sofrer, se for o caso, a sanção internacional. Ok? Engraçado que no Tribunal Penal Internacional lá é possível a prisão perpétua, e o Brasil não admite a prisão perpétua no nosso ordenamento, mas lá eles admitem. Beleza? Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal excluem outros decorrentes dos tratados internacionais. Nós já falamos que está errado, né, gente? Que não exclui. Seja parte em que a República do Brasil seja parte, se submeter à jurisdição penal internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. E o Brasil, essa parte segunda está correta, mas a parte de cima está errada, porque o Brasil não exclui. Nós já resolvemos lá atrás outras questões. Segunda questão, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado o quê? Adesão. Certo ou errado? Certa questão. Maravilha. Próxima questão. Sobre os direitos humanos, analise as afirmações abaixo. O Brasil submete à jurisdição do TPI, a cuja criação tenha manifestado adesão. TPI, Tribunal Penal Internacional. Certo ou errado? Tá certo. Vamos lá. Vamos marcar aqui, ó. Tá certo. Assim que você mata esse tipo de questão, tá? Se a primeira tá certa, você vai riscar já a letra A. Ok? E só. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Opa, tá certo a 2 também. Se acerta a 2, o que eu posso? Elimino a letra C. A caneta vermelha está ruim hoje, ela não quer trabalhar. Elimino a letra C, eliminei a letra A, 1, 2, elimino a letra E. Opa, maravilha. A questão matriz é a 3. A 3 se está certa ou errada. Ela vai matar a questão. O incidente de deslocamento de competência. Putz, incidente de deslocamento de competência, lembra? Incidente IDC, incidente de deslocamento de competência. O que é isso? Quando há um crime contra os direitos humanos, quem compete julgar é a Justiça Federal. Beleza. Se acontecer um crime que tem a ver com direitos humanos, só que está sendo tratado como um crime comum, ok?
E fica claro que esse crime foi violação dos direitos humanos. Uma ativista, que, como foi a Dorothy, caso Dorothy tem, ela tinha esse caso, ela era ativista lá no Pará, e ela foi morta. Ela foi morta por assassinos mesmo lá, por mercenários lá. E o processo não estava andando. Nesses casos, o Procurador-Geral da República, o PGR, ele pode suscitar, ele pode pedir ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, que ele fala, essa ação aí, ó, que está na cidade tal, pela Justiça Estadual, ela tem que ir para a Justiça Federal da mais próxima daquele local. Isso é chamado incidente de deslocamento de competência, ok? Com essas informações, vamos lembrar aqui, o incidente de deslocamento de competência de crime praticado contra a grave violação dos direitos humanos deve ser suscitado exclusivamente pelo STJ. Não. Quem suscita não é o STJ. Quem suscita é o PGR ao STJ, ok? A questão está errada. Olha só que sacana essa questão. Errada, o que nos resta é a letra D de Damasco. É a primeira e a segunda estão certas. Aí eu coloquei aqui, ó, quem suscita? PGR, exclusivamente ao STJ. Aí estaria certa a alternativa se tivesse essas informações que eu coloquei. Maravilha! Vamos fechar a aula? Revisão. Nós vimos 4 parágrafos que fecham o artigo 5º da Constituição. Eu disse para você que o parágrafo 1º trata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, tem aplicação o quê? Imediata, independentemente se a norma é de eficácia plena, contida ou limitada. Todas as normas que tratam dos direitos e garantias fundamentais têm a aplicação imediata. Aqui é um mandado de otimização. O Estado tem que dar linha na pipa para poder resolver, para poder conseguir aplicar essas normas e garantias. Eu disse para você que o parágrafo 2º dos direitos e garantias fundamentais expressos nessa Constituição não excluem, porque o sistema de direitos fundamentais é aberto, não se prende apenas o que está no artigo 5º, o que está na Constituição. Todo o sistema também pode compor, pode ofertar normas que tratam de direitos fundamentais ao ordenamento brasileiro, mesmo que estejam espalhados em tratados e convenções internacionais. Falando de tratados e convenções internacionais, o parágrafo 3º fala que, se o tratado e convenção internacional for de direitos humanos, e ele for aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 quantos? 2 o quê? 2 o quê? 2 turnos. Por quantos quintos? 3/5, até cuspi, 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Muito bem. O Brasil submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Beleza? Tranquilo? Nada. Resolve para mim essa daqui, para ver se fechou. Vai. Vamos ver se você decorou mesmo. Resposta, alternativa, letra, com força. Fala com força para o seu vizinho escutar que você está estudando. Fala, letra A. A. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, exceto a de eficácia contida. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, exceto a eficácia limitada. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados pelo Congresso Nacional em um único turno. É 2 turnos. O Brasil submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Opa! E os direitos e garantias expressos na Constituição excluem. Opa! Não excluem, a letra D é a correta. Muito bem, muito bem. Quem acertou?
Muito bem, muito bem. Não tem, eu tenho certeza que todos acertaram. Todos. Você que está na sua casa aí, você acertou essa questão. Tenho certeza disso. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Para poder fechar mesmo. Esse é o chute na bunda. Esse aqui é o derradeira. Eu pedi já conta, mas eu quero mais essa aqui para a gente poder... Essa aqui o garçom deu para nós. Vamos lá. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos por 2/3. Ferrou, estava bonitinho demais, né? Estava certinho, 2/3 dos votos respectivos menos serão equivalentes às emendas constitucionais. Não é 2/3, é o quê? 3/5. Isso aqui era uma alternativa dessa prova de advogado que caiu lá na prefeitura de Paracambi, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 2016, ok? A questão está o quê? Errada. Espero que você tenha gostado dessa aula. Me avalie depois aí, a sua avaliação é muito importante para que eu possa crescer e melhorar a minha aula. Fique com Deus e lembre-se, o nosso sacrifício é em silêncio, mas a vitória é publicada no edital. Cumprimenta, sensei. Soco da vitória. E até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer, meus queridos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Clique lá.